Olá, eu sou Fabrício Correia e você está sintonizado na telinha da TV Tati SBT no nosso Conversa de Bastidores, que hoje recebe o ministro das Relações Institucionais do governo Lula, Alexandre Padilha, aqui na ETEP em São José dos Campos. Ministro, que alegria revê-lo, recebê-lo em São José dos Campos, nessa turnê pelo Vale do Paraíba, ouvindo os prefeitos e mostrando o municipalismo que o governo federal defende nos dias de hoje. Eu que digo alegria, viu, Fabrício, estar aqui junto contigo no seu programa, podendo conversar com quem te assiste, com quem interage contigo. E um dia marcante, eu diria, do Vale do Paraíba, que é a retomada da relação do governo federal sair de Brasília, vir até o Vale do Paraíba, sentar com os municípios, nas atividades em Cruzeiro do Sul, mais de 30 cidades representadas, atividade em Pindamonhangaba, a cidade do nosso vice-presidente Alckmin. Está com o presidente em exercício, presidente em exercício hoje, na Santa Casa, mais de 10 Santas Casas presentes, e está aqui em São José dos Campos, podendo reunir lideranças políticas, sociais, conversar um pouco sobre esse novo Brasil que nós estamos construindo. Ministro, eu começo essa entrevista fazendo um balanço dos 11 primeiros meses do terceiro mandato do presidente Lula, União e Reconstrução. Como é que foi o embate junto às lideranças no Congresso Nacional, que defendem o outro lado, e a formação da base de coalizão necessária para aprovar as reformas que têm que ser feitas? Não, Fabrício, eu acho que nós estamos chegando no final do primeiro ano, superando todas as expectativas. Vamos chegar no final desse primeiro ano com o Brasil fazendo 3 coisas que há 7 anos não acontecia. Crescer a 3% economicamente, desemprego menor que 8% e inflação controlada. Há 7 anos essas 3 coisas não aconteciam ao mesmo tempo no Brasil. A gente tinha 4 grandes objetivos quando começou o governo na área política. Primeiro, era salvar a democracia e fazer uma verdadeira reabilitação das relações institucionais no país. E foi essa mobilização política, inclusive ampliando a base política. O senhor sente que essa fase está completa? Eu diria que nós demos um passo muito importante quando interrompemos aquele golpe que estava armado no dia 8 de janeiro, quando conduzimos a CPMI do golpe do dia 8 de janeiro, provando que tinha uma organização criminosa dentro do Palácio do Planalto, quando nós garantimos na condução das comissões da Câmara e do Senado a governabilidade, quando o presidente Lula conseguiu aprovar a entrada do Zanin para o Supremo Tribunal Federal, agora a indicação do ministro Flávio Dino, que estou muito confiante que será aprovado, ou seja, consolidando o resgate democrático, isolando aqueles que passaram pano para o dia 8 de janeiro, a extrema-direita, inclusive atraindo os setores que apoiaram, votaram no Bolsonaro, mas que compreenderam que era com Lula essa que a gente dinâmica, precisava ministro, recuperar a gente o país. acompanha na sua trajetória política, que embora o senhor esteja no seu segundo mandato parlamentar, o diálogo sempre foi impositivo nas suas relações. Então, o senhor conversa hoje com a oposição e com a situação? Com certeza, até porque várias questões fundamentais para a gente garantir que a inflação estivesse controlada, que voltasse a crescer 3% economicamente e que o desemprego fosse menor que 8%, a gente precisava de votos de partidos que se declaravam de oposição. Por exemplo, nós aprovamos a reforma tributária nesse país. Para você aprovar uma reforma tributária, você precisa do que a gente chama de maioria constitucional. Isso era possível com votos de deputados, senadores de partidos que se declaravam de oposição. Nós recriamos todos os programas sociais, recriamos o Mais Médicos, Minha Casa Minha Vida, Novo Bolsa Família, Escola Integral, cota racial nas universidades. Só foi possível fazer isso, inclusive, com votos de parlamentares que se declaravam de oposição. Aprovamos a retomada do CARF, que é um comitê de combate à sonegação. Então, só foi possível aprovar essa agenda, olhando a composição do Congresso Nacional, porque a gente conseguiu conquistar votos de partidos que se declaram de oposição. E é por isso que é um governo de união e reconstrução, porque nós estamos unindo todos aqueles que rechaçaram o dia 8 de janeiro, rechaçaram o golpe de 8 de janeiro e compreenderam que o Brasil precisa voltar a crescer economicamente, com estabilidade econômica, com a retomada dos programas sociais. Ou seja, como médico infectologista, a infecção do golpe foi controlada. Eu diria que nós conseguimos conter aquilo que seria trágico, absurdo que o golpe, mais do que isso. Estamos fazendo um verdadeiro programa de reabilitação
das relações institucionais do país, que ainda não acabou, tem muito para fazer ainda e muito a fazer nos próximos 3 anos. O presidente Lula, ele trouxe para si a necessidade de uma agenda global, né, para reinserir o Brasil nas principais discussões mundiais. Essa agenda, ela contribui para o desenvolvimento da ação com os parlamentares ou ela dificulta? Ela contribui muito. Primeiro porque acontece uma coisa, Fabrício. Tem muito parlamentar que viaja para fora do Brasil. Ontem, inclusive, eu estava no encontro do setor financeiro e um representante ali de um banco importante disse o seguinte, quando você tiver dúvida sobre como o Brasil está melhorando, viaja para fora, para ver a impressão que as pessoas têm no Brasil. Então, tem vários parlamentares. Outro dia teve uma comitiva de parlamentares que teve na China, na Índia e na Coreia do Sul, e eles voltaram impressionados o quanto os chefes de Estado desses países, os empresários desse país, só falavam do Lula. O Brasil reassumiu seu protagonismo na ordem mundial. Nós recuperamos, reposicionamos o país. O presidente Lula assumiu a presidência de 3 blocos importantes, a presidência dos BRICS, do Mercosul e do G20. Nós vamos acolher o G20 no próximo ano. O que é o G20? É o grupo das 20 nações mais ricas do mundo. Estarão aqui no Brasil. Ao longo de todo o ano, serão mais de 100 eventos internacionais do G20, trazendo investimentos, cooperação. E logo depois, em 2025, nós vamos sediar a COP30, ou seja, o Brasil ocupando um espaço decisivo no protagonismo da agenda de mudança climática. O que isso gera para o Brasil? Faz com que o Brasil tenha sido o segundo país do mundo que mais atraiu investimentos nesse ano. Quem diz isso é a OCDE, a Organização da Europa, diz o Brasil foi o segundo país do mundo que mais atraiu investimentos. O presidente Lula estava na Arábia agora, acabou de fechar um grande acordo da Embraer aqui, São José dos Campos, Vale do Paraíba. Nós vamos falar sobre investimento, isso no próximo construção, bloco. equipamento e tecnologia muito importante. Nós vamos para um rápido intervalo comercial e eu volto em seguida com o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha. Os melhores preços e as melhores condições de pagamento você encontra aqui até o dia 31 de dezembro, na segunda Expo Arte Decor do Colinas. Vem, gente! De volta com o nosso Conversa de Bastidores aqui pela TV Tati SBT, que hoje recebe o ministro Alexandre Padilha. Ministro, no bloco anterior nós estamos falando sobre a Embraer e o compromisso do governo Lula de levar a nossa tecnologia aeroespacial para todo o mundo, né? Nós acompanhamos a missão de resgate, né, dos brasileiros que estavam na faixa de Gaza, que foi inclusive utilizado um avião da Embraer, né? O que a tecnologia da região metropolitana do Vale do Paraíba Paulista significa no novo governo do presidente Lula? Fabrício, a nova economia no mundo inteiro depende da tecnologia, da incorporação tecnológica, o que chama da economia do futuro. E o Vale do Paraíba é central, é uma das regiões mais importantes do nosso país em relação a isso. É um grande exemplo nisso. E na medida que o Brasil ocupa o seu espaço no mundo, o presidente Lula sai circulando pelo mundo, levando empresários brasileiros. O vice-presidente Alckmin, que é daqui do Vale do Paraíba, conhece também a região, cumpre esse papel como ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio. A gente vai atraindo cada vez mais investimentos, fazendo crescer não só a cadeia industrial, mas a formação profissional, dando mais oportunidade para os nossos jovens. Eu gostaria que o senhor conversasse também, porque nós estamos numa conversa, né, sobre o impacto do novo PAC na economia brasileira e a retomada do Minha Casa Minha Vida. Eu diria que tem um impacto imediato na geração de empregos e na melhoria da vida das famílias. Um exemplo, você pega os conjuntos habitacionais do Minha Casa Minha Vida aqui, São José dos Campos, Pindamonhangaba, Jacareí, Taubaté, estava conversando com vários das lideranças, um impacto imediato na vida das famílias hoje. A decisão, o decreto do presidente Lula de quitar, né? Como se fosse dando uma moratória da dívida, quitar de vez, né, a situação de quem estava pagando Minha Casa Minha Vida e tinha dificuldade para pagar, ou tem uma situação de baixa renda, cadastro único, não precisa pagar mais porque o governo, a Caixa está assumindo isso e a pessoa ganhando o registro e a escritura. Isso na hora, de forma imediata, melhora a vida das famílias, porque é uma economia, igual desenrola, está resolvendo a dívida nas famílias e ao mesmo tempo estimula a construção civil, os empresários,
quem tem terreno, né, a oferecer mais oportunidades para Minha Casa Minha Vida. É a economia girando, a roda da economia girando. O novo PAC é a mesma coisa. O novo PAC significa investimentos pesados na parte de transporte, infraestrutura logística, na área de energia, nessa nova ramificação das energias renováveis, como energia eólica, energia solar, que não só gera energia, mas faz fábrica de produção das pás, dos equipamentos para essa matriz energética renovável, ou seja, gerando mais emprego para o nosso país. E o novo PAC tem outras duas características: uma forte relação com as parcerias público-privadas, então atraindo investimento privado, e trazendo também para o novo PAC educação, saúde, cultura, esportes, com a compreensão que isso faz parte do desenvolvimento econômico também, ou seja, investir na educação, cuidar da vida das pessoas, dar oportunidade para os jovens praticar um esporte, um incentivo à cultura, tudo isso faz parte da agenda de desenvolvimento econômico do nosso país. Eu vou aproveitar a sua visita ao Vale. A região metropolitana do Vale do Paraíba é uma das grandes exportadoras para a Argentina. E há, nesse exato momento, com a eleição do presidente Milei, um conflito no que tange a política internacional para exportações e comércio exterior da Argentina, e os empresários do Vale estão muito preocupados. Como é que o governo tem conduzido essa relação? Eu acho que, em primeiro lugar, nós temos que estar atentos, não preocupados, mas o governo tem uma tradição na política externa, o presidente Lula tem uma postura muito ativa internacionalmente e tem certeza absoluta que se a Argentina for querer cometer qualquer atitude contrária ao Brasil, quem vai perder fortemente é a economia argentina. Não aposto que isso vai acontecer, eu acho que o Brasil é grande, né, e generoso o suficiente até para compreender que a Argentina sair da crise que se encontra, melhorar sua economia, também é bom para o Brasil, porque compra mais produtos brasileiros. Acreditamos muito que a gente vai poder ajustar fortemente e, ao mesmo tempo, o Brasil diversificar os seus mercados, né, porque essa é a aposta permanente do presidente Lula. A gente diversificar tanto os mercados da América do Sul, poder vender para outros países da América do Sul, ocupar cada vez mais parcerias com a África, com a Europa, com o mundo árabe, com o Sudeste Asiático, né? Existe um movimento internacional de reorganização das cadeias globais de produção. Por exemplo, os Estados Unidos está querendo ficar cada vez mais independente do Sudeste Asiático. Isso o Brasil pode aproveitar muito, ser complementar a essa cadeia global de produção. Então, tem uma oportunidade enorme, né? Sabendo da importância do nosso vizinho aqui da Argentina, quanto mais melhorar a economia da Argentina é bom para o Brasil, porque compra mais do Brasil, mas também vamos apostar na diversificação. Nós vamos agora para um quadro chamado Vai e Vem, onde eu faço uma pergunta rápida e o senhor me responde em poucas palavras. Vamos lá? Vamos lá. A foto ministerial do dia 1º de janeiro de 2023. A foto da diversidade regional do Brasil, da diversidade de mulheres, negros e da responsabilidade. Compara os ministros do Lula com o que foram os ministros do governo anterior. Uma alegria como ministro da Saúde. Salvar vidas, ver mais médicos, andar aqui pelo Vale do Paraíba e ver UPAs, unidades de base de saúde, SAMU, investimento nos hospitais oncológicos, transplante de medula óssea, tudo que passou pela nossa mão, pela nossa decisão enquanto ministro da Saúde. Seu livro de cabeceira. Hoje é a Constituição Brasileira. Quando foi a última vez que você fez algo pela primeira vez? Acabei de entrar num simulador aqui de avião aqui na escola, foi um desastre, tá certo? Mas primeira vez a gente nunca esquece. O Brasil em 2030. Ser um Brasil menos desigual, reposicionado no mundo, assumindo o protagonismo na mudança climática e na economia verde, mais democrático e com saúde das suas contas públicas. Esse foi o nosso programa Conversa de Bastidores, que recebeu o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha. A gente se vê no próximo programa. Até lá!